Boa noite! Sejam muito bem-vindas! Vou guardar o pessoal entrar pra gente começar. Boa noite, boa noite! Uma carinha nova por aqui, né? Tô aqui hoje no comando do Instagram da Bonifácio Educacional. Pra quem não me conhece, eu sou a Marina. A gente vai conversar hoje sobre a cultura do cancelamento. Então, vou dar uns segundinhos aí pro pessoal entrar, pra gente começar. Tô me ajeitando aqui. Bora lá que hoje a noite vai ser boa. Escolhi esse tema com muito carinho, já pra gente fazer um esquenta pra disciplina de sábado. Pra quem não sabe, eu sou professora da disciplina de Mídia e Direitos Humanos da Bonifácio Educacional, na pós-graduação em Políticas Públicas, com ênfase em Direitos Humanos. E a minha disciplina vai ser nesse sábado agora. Vou fixar, vamos lá. Fixado. Prontíssimas. Estão ansiosas pra gente começar a conversar sobre isso? Porque esse é um assunto que dá pano pra manga, hein? É um assunto que tem muita coisa pra gente falar. E antes de mais nada, eu já queria dizer para vocês que na nossa disciplina do sábado de Mídia e Direitos Humanos, a gente vai trazer a cultura do cancelamento, mas de uma forma muito mais aprofundada. A gente vai trabalhar vários outros temas também, porque a ideia dessa disciplina é trazer realmente o impacto, né, da mídia, da globalização e como isso se relaciona com os direitos humanos, né? Então, hoje eu trouxe aí um pedacinho para vocês, pra gente poder conversar sobre isso, porque tá mais atual do que nunca. Vamos que vamos começar já, né? Vamos introduzir o nosso tema, começar a conversar. E o pessoal vai entrando, vai pegando. Lembrando que a live vai ficar salva aqui no IGTV da Bonifácio Educacional. E depois, pra quem também me segue lá no meu perfil, né? @militamarina, me sigam lá. E também eu vou passar essa live pro meu perfil. Então, vocês podem depois compartilhar pra todo mundo. Bora lá. O tema de hoje, pessoal, é cultura do cancelamento. E muita gente veio me perguntar, meu Deus, né? O que você pensou quando você propôs esse tema? O que a gente vai falar? E aí eu já peço pra vocês, se vocês não estiverem me ouvindo ou tiver ruim a conexão, vocês mandem aqui nos comentários, tá bom? E também se tiverem dúvidas, coloquem aqui nos comentários, que aí eu vou respondendo elas depois, ou ao longo a gente vai conversando. Gente, da onde surgiu essa ideia da cultura do cancelamento? E aqui vocês descobrem que a gente às vezes tem umas intromissões aqui dos caninos. Onde surgiu, né, essa ideia da cultura do cancelamento? Ela vem, assim, o início, né, da onde a gente consegue entender, assim, de onde ela começou, é de uma campanha em 2017 que chamava Me Too, que vocês devem lembrar um pouco de que essa campanha falava sobre assédio sexual lá em Hollywood, né? Pra quem tá chegando aqui e não tá entendendo nada, deixa eu explicar conceito antes da gente entrar nesse tema. Meu nome é Marina Borges, eu sou assistente social, sou mestre em serviço social, falo aqui de Ribeirão Preto, interior do estado de São Paulo. Então, assim, tô bem longe da turma da Boni, mas ao mesmo tempo muito agarradinha. E isso tudo tem a ver com a questão da mídia, né? Que a gente também tá trazendo aqui hoje. Então, sejam muito bem-vindas. A gente tá falando sobre cultura do cancelamento, que é um tema que tá aí vinculado com a disciplina que eu vou ministrar neste sábado na pós-graduação em Políticas Públicas com ênfase em Direitos Humanos, certo? Então, vamos continuar. Essa cultura do cancelamento, né, esse conceito de cultura do cancelamento, ele começa, assim, a fazer mais sentido, a tomar uma proporção maior lá em 2017 mesmo. Então, assim, a gente tem essa ideia do movimento Me Too, né? Que é a ideia das mulheres que estavam começando a expor situações em Hollywood, então atrizes que estavam começando a expor situações de assédio por parte de outros atores, né? Então, assim, diretores também, uma porção de gente. E aí vocês podem dizer, né? Nossa, então é positivo esse movimento, é um movimento positivo. E de fato, ele tem uma vertente positiva, ele tem assim um porquê, um lado que acaba sendo positivo, mas a gente vai entender melhor o porquê que não dá pra generalizar, né? Nem pro bem e nem pro mal a cultura do cancelamento, né? Ela nasce de uma necessidade de realmente expor condutas
sociais injustas ou reprováveis. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que as pessoas começaram a encontrar um meio, uma forma para disseminar informações, para denunciar condutas sociais que eram reprováveis, que não eram justas, né? Que eram condutas sociais injustas. E aí a gente começa eu trago uma reflexão para vocês, para a gente começar a aprofundar esse pensamento, né? O que caracteriza uma conduta social como justa ou injusta, né? Então a gente tem, claro, uma legislação, né, que fala sobre muitas das coisas que a gente precisa ou não pode fazer na sociedade, muitos dos nossos comportamentos que a gente pode e não pode ter na nossa sociedade, mas tem mais do que essa legislação, né? Tem mais do que tudo isso. Quem vai ditar se é uma conduta social justa ou injusta, muitas vezes, vão ser os nossos valores e as nossas crenças. Então eu quero aí que vocês já comecem a pensar um pouco sobre isso, né? Pensar como a influência mesmo dessas crenças, desses valores, vão impactar na hora da gente fazer um julgamento, né? Da gente tomar um partido, da gente pensar em como a gente vai julgar essas pessoas, para que a gente possa entender qual é o lado problemático da cultura do cancelamento, tá? Então, assim, entrando na questão da globalização, a gente precisa pensar como é que a globalização conseguiu interligar as pessoas e qual que é o lado positivo e o lado negativo disso também. Então, a gente está numa era globalizada, a gente está numa era de informação, onde as pessoas puderam se aproximar, como a gente faz aqui agora. E isso tem sim o seu lado positivo. Só que ao mesmo tempo, essa globalização deixou tão acessível essas esferas que também deixou uma sensação de liberdade que muitas vezes é desmedida e que se transforma numa sensação de impunidade. Então, quando a liberdade já é transformada na sensação de impunidade, a gente acaba ali perdendo os nossos limites. Então, a internet hoje, ela tomou uma proporção muito grande e muitas vezes sem freios, né? Que a gente luta aí diariamente para começar a encontrar formas de entender esse mecanismo, de entender como que as relações se dão aqui dentro desse mundo digital e de como que isso pode ser controlado de alguma forma, né? Então, é super importante que a gente entenda esse movimento para entender como é que a mídia, como que a globalização vai impactar diretamente nos direitos humanos. Então a mídia, ela tem essa faca de dois gumes, né? Ela trouxe ali uma acessibilidade que ajudou com que as pessoas tivessem uma maior acessibilidade na hora de fazer denúncias voltadas para condutas socialmente reprováveis, e isso também inclui o fato das próprias denúncias, né? Se a gente pensar hoje que a gente vive numa sociedade onde é possível você fazer uma denúncia por algo que você está sofrendo, uma violação de direitos dentro da sua própria casa, é surreal de positivo, né? Então, assim, são muitos os avanços também. Só que ao mesmo tempo, a gente acaba tendo esse outro lado, né? No mesmo tempo que a internet como um todo se expande, a gente também tem o uso negativo desse tipo de mecanismo, né? Então a gente tem as ofensas, o bullying cibernético, né? Então a gente tem vários tipos de violência que se reinventam, né? Que estão ali no formato digital que talvez há alguns anos atrás a gente não imaginava que poderia existir. Então, como que a globalização começa a ampliar as nossas formas de comunicação, mas também começa a ampliar a nossa falta de controle sobre tudo isso, né? Então, hoje é muito comum que quase todas as pessoas tenham acesso a um smartphone, né? Uns de melhor, outros de pior qualidade, mas com acesso básico à internet. Então, as nossas operadoras hoje em dia, as maiores pelo menos, tem ali um acesso à internet, aos aplicativos básicos, sem custo, né, numa franquia mensal. E isso é muito positivo, porque conecta pessoas até de classes sociais mais baixas, né, pessoas que não tinham acesso à informação, que não tinham acesso a vários tipos de bens e serviços. Então percebam como esse é um tema que dialoga com o nosso dia a dia, em primeiro lugar, né, e que ao mesmo tempo é um tema que vai lidar com a questão de classes sociais, com uma questão social muito mais profunda, né? Então, é um tema que perpassa a vida de todos nós, tá?
Quem tá entrando agora, pessoal, que tá meio perdido, a gente tá falando de cultura do cancelamento e vocês podem deixar aqui nos comentários as perguntas de vocês que eu vou responder todas, tá bom? Então, pensando nisso, né? Pensando nesses dois lados, no lado positivo e no lado negativo, né? Como que isso consegue e já começa a dialogar com os direitos humanos, né? Então, pensar o que é direitos humanos, né? Para começo de conversa. A gente está lidando ali com direitos que não são só os direitos que já estão lá na nossa Constituição Federal, né? Então, a gente tem uma Constituição Federal lá de 1988, que é uma Constituição extremamente importante, que é um documento super completo, que é um documento que traz pra gente direitos básicos de todo cidadão, né? De homens, de mulheres, de crianças. Ao mesmo tempo, depois de 1988, pensar também que todos esses documentos jurídicos, eles demoram muito tempo, né, para ser elaborados. E quando isso foi homologado, depois disso as culturas e as relações sociais começam a se aprofundar. Então, quando elas começam a se aprofundar, novas demandas surgem. Daí a necessidade da gente saber distinguir direitos humanos de direitos fundamentais, que também é um tema que a gente vai ver bem mais aprofundado na nossa disciplina de sábado. Mas os direitos humanos, eles vêm com esse outro olhar do que é novo, das demandas sociais novas que a gente vai descobrindo ao longo das relações e que a gente acaba precisando pensar novas estratégias para isso, né? Então eu vou usar um exemplo aqui para vocês entenderem. Quando que há uns 15 anos atrás, mais ou menos, 20 anos atrás, que não é muito, né, pouco tempo, a gente poderia pensar na necessidade de se ter legislações para falar sobre o uso do nome social. Para quem não sabe, o nome social, né, é o nome que substitui o nome de registro no caso de pessoas transexuais. Então, uma pessoa que nasceu num corpo macho, mas se entende quanto mulher, ou uma pessoa que nasceu num corpo fêmea e se entende quanto um homem, né, e precisa ali modificar o seu nome de registro. Quando, há 20 anos atrás, a gente ia imaginar uma situação como essa e que a justiça precisaria estar pensando em estratégias para isso. Quer dizer que pessoas trans nunca existiram? Claro que não, elas sempre existiram, mas essas demandas começam a aparecer conforme as pessoas começam a aparecer, né? E não faz muito tempo que o movimento LGBT em questão acabou ali escancarando as portas do armário e mostrando para a sociedade demandas que antes a gente não dava tanta atenção, né? Que a gente não prestava tanta atenção. Então esse é um exemplo de como os direitos humanos bateram ali na nossa porta no sentido de, olha, peraí, essa legislação que você tinha antes já não me contempla mais, né? Já não é mais suficiente. Então, a partir desse momento, a gente vai tendo uma modificação, a gente vai tendo decretos, leis, a gente vai pensando em estratégias que juridicamente possam proteger populações mais vulneráveis. Então, os direitos humanos, eles sempre vão estar vinculados a violações de direitos, populações mais vulneráveis, minorias, e aí minorias sociais, né? Não necessariamente minorias numéricas. Então, os direitos humanos, eles entram nesse espaço, né, nesse campo e dialogam diretamente com essas mudanças da globalização, da tecnologia, porque isso tudo também teve um avanço muito grande e foi impactado dessa forma. Então, a gente tem uma junção de dois temas super importantes, que é a cultura com a globalização. E isso muitas vezes dá um choque que não é tão positivo. E aí eu chamo a atenção aqui para vocês para um ponto essencial dessa discussão da cultura do cancelamento, que é o Tribunal da Internet. Isso vocês já devem ter ouvido, vocês já devem ter participado muitas vezes. Nenhum de nós está isento do Tribunal da Internet. E aí eu trago esse tópico importante para que a gente comece a resgatar na nossa memória situações que já aconteceram, pessoas que já estiveram nesses espaços e o porquê disso estar acontecendo, né? Então, quando a gente está ali na internet, né, disposto nesses espaços, muitas vezes a gente tem essa sensação de liberdade que acaba sendo uma sensação de impunidade, como eu disse antes. Então, a internet nos deu esse espaço,
né? Muitas vezes a gente sente que atrás da tela a gente tem uma segurança maior para falar com as pessoas. Quantas pessoas não se descobriram assim muito mais extrovertidas nesse momento de pandemia, que puderam ter contatos assim mais através das telas? E isso acontece também pro lado negativo. Então, o tribunal da internet, ele surge nesse contexto. Quando as pessoas identificam que há um outro sujeito com alguma conduta reprovável, alguma conduta socialmente injusta, a gente cai em cima daquela pessoa. Essa é a mais pura cultura do cancelamento. É quando a gente utiliza dos meios eletrônicos, quando a gente utiliza da internet para poder cancelar uma pessoa, e na verdade seria cancelar a atitude daquela pessoa. Então aí eu já chamo a atenção de vocês para uma outra questão também, né? Qual é o objetivo final da cultura do cancelamento? Seria cancelar um comportamento, seria cancelar uma ação que foi uma ação incoerente, injusta, socialmente reprovável, ou seria cancelar a pessoa? Então a gente tem que pensar muito nisso. Ó, a Milena colocou: na internet as bolhas se encontram, pessoas que antes mascaravam seus preconceitos se sentiram livres para falarem e encontraram pessoas com os mesmos pensamentos. E é bem isso, sabe, Milena? Assim, a gente tem... E dá pra gente enxergar como isso tem os dois lados, né? Como tem um lado positivo, que isso também traz uma sensação de pertencimento, né? Estar com pessoas que pensam semelhante a você traz uma sensação de pertencimento que muitas vezes a gente não sente. E eu sei que vocês entendem isso quando a gente pensa nesse momento de pandemia, né? Onde foi tão importante a gente estar conectado com pessoas que têm um pensamento semelhante, que estão ali nos mesmos espaços, vivenciando a mesma rotina que a gente, para que a gente pudesse se sentir representada, né? Para que a gente pudesse se sentir acolhida. Então as nossas bolhas têm uma função também de saúde mental, né? De nos trazer próximo daquele que parece com a gente. A gente busca muito isso nas pessoas, né? A gente acaba tendo um crescimento grande quando a gente lida com o diferente, mas lidar com o semelhante traz uma sensação de acolhimento. Então essas nossas bolhas, quando elas se chocam na internet, isso pode ser muito potente mesmo, né? Eu queria trazer para vocês 2 exemplos de pessoas canceladas, né? Ano passado, vocês devem ter visto que a Gabriela Pugliese foi uma das canceladas de 2020, né? Então ela teve ali um comportamento diante da pandemia de fazer uma festa com vários amigos, né? Foi assim mais ou menos no meio do ano. E ela foi rechaçada, principalmente também porque, não só porque a gente estava numa pandemia e ela estava se reunindo com amigos, mas porque ela filmou tudo isso, colocou na internet, e em um dos determinados momentos ela fez um comentário absurdo, né, com um palavrão e assim, não importa a vida, como se fosse isso, mas com uma outra palavra. E aí o que acontece? Esse comportamento foi totalmente rechaçado na internet. E a vida dela foi muito afetada por conta disso que aconteceu. Então aí eu também chamo a atenção de vocês de como muitas vezes a mídia e a globalização acabam fazendo com que a gente perca a noção da potência dos nossos atos, né? Nesse momento, a gente tava ali incomodado e rechaçando um comportamento que ela teve diante da situação de pandemia que a gente está vivenciando e tudo mais, né? Uma coisa incoerente, uma coisa que machucou muitas pessoas, porque muitas pessoas já perderam pessoas próximas, né, para o coronavírus. E aí ver uma situação daquela trouxe também um debate sobre classe social, né? Então como o acesso a esse tipo de espaço, né? Como a questão de você tá ali podendo gastar, ter dinheiro, acesso ao teste, acesso à vacina, como isso também dava uma sensação de que ela podia, né, agir daquela forma porque ela estaria muito mais bem amparada, né? Enquanto outras pessoas que não têm esse tipo de acesso têm um medo diário mesmo de passar por isso, de se contagiar com a Covid-19, né? E ali estar numa situação de risco de vida muito mais eminente. Então foi uma situação que suscitou nas pessoas uma raiva, um ódio muito grande pelo comportamento dela. E eu acho que ninguém julga que o comportamento dela não foi errado. Foi errado, isso é um consenso. Mas mesmo quando é um consenso,
essa cultura do cancelamento pode ter um desfecho que foge ali do nosso alcance, que foge ali, né, que escorre pelos nossos dedos e que pode simplesmente acabar com a vida de uma outra pessoa, né? Então, essa interferência na vida de outras pessoas, e aí eu queria que vocês resgatassem a reflexão que a gente fez, pensando nos valores e crenças pessoais, né? Eu vou citar exatamente esse caso da Carol Conká, viu? Porque assim, como que a gente consegue trazer para um tribunal da internet algo que seja somente uma informação muito bem calculada, muito bem pensada? A gente sempre traz um pouco dos nossos valores e das nossas crenças. Então esse é um movimento importante também da gente fazer. Quando você vai fazer algum tipo de julgamento, ele não está baseado só em referências, né? Ele está baseado também nos nossos valores, naquilo que a gente acredita. Então, esse pacote completo que somos nós, né? Que somos feitos de muito estudo, mas que também somos feitos dos nossos valores e das nossas crenças. Esse pacote completo, quando exposto ali na internet, pode ser uma metralhadora, né? E quem usou muito esse termo da boca ser uma metralhadora foi a Carol Conká, que foi uma peça assim, olha, a cereja do bolo pra gente falar de cancelamento em 2021. A Evelyn lembrou aqui nos comentários que a Pugliese, inclusive, voltou a usar as redes sociais muito tranquilamente. E esse também é uma questão importante que eu queria trazer para vocês quando a gente for fazer um comparativo como esse, né? Então, pensar no exemplo Carol Conká e no exemplo Gabriela Pugliese, tá? Então, primeiro eu vou resgatar um pouco do que aconteceu com a Carol Conká pra gente poder entender. Pra quem não assiste Big Brother Brasil, né, o reality, a Carol Conká, uma rapper brasileira, até bastante conhecida, com músicas muito populares, foi uma das participantes e teve comportamentos assim, no mínimo incômodos, né? Teve situações assim de muita entrega e teve comportamentos que chocaram com outros personagens lá dentro, com outros participantes. Situações em que ela foi acusada de xenofobia, que ela foi acusada de bifobia. Bifobia é o preconceito contra pessoas bissexuais, que se relacionam tanto com homens quanto com mulheres. Ela foi acusada de várias coisas, né? Mas principalmente uma delas foi a tortura psicológica, né? Que foi o caso que aconteceu dela com o Lucas Penteado, que é um outro participante, né? Que acabou desistindo de participar do programa depois de tanta pancada, depois de tanta coisa que rolou lá dentro. Claro que isso sim é uma análise muito superficial, só para quem não assiste mesmo, não conhece, não viu. Mas é só dar um Google, que mesmo quem não assistiu deve ter sido bombardeado em todas as redes possíveis por conta desse assunto, né? Então, o que acontece? Ali a gente tá num espaço, né, no Big Brother Brasil, a gente tá no espaço, um reality show que confina pessoas, um grupo de pessoas completamente diferentes entre si, com valores diferentes, com gostos diferentes, com tudo diferente, né? E que ao mesmo tempo conseguem ali criar várias relações entre si, relações positivas, relações negativas, né? E que na verdade elas acabam sendo um reflexo, um recorte, né, da nossa sociedade. Então, sempre vai ter aquele que você vai falar, nossa, eu me identifico mais com fulano, mas quando eu fico brava, eu me identifico mais com ciclano, porque a gente tem coisas em comum, né? Então, a Milena falou, quando fazemos esse cancelamento sem um olhar crítico, pode acontecer de colocarmos no mesmo pacote pessoas que cometem erros por falta de informação e pessoas que cometem coisas graves e criminosas. E a Aline lembrou que a Pugliese chegou a desativar as redes sociais. Isso é uma forma de escape mesmo, que acontece muito aqui na internet, né? Então, é uma forma de sair dos holofotes, né? Como tudo tá se dando aqui dentro desse meio, a gente acaba tendo que sair, dar um passo para trás, ficar um tempo ali recluso para poder esperar a poeira baixar, né? Esperar as coisas retomarem. E foi isso que aconteceu com a Pugliese, e acredito que isso também vai ser o que vai acontecer com a Carol Conká. Ela já deu uma boa segurada, né? Tá participando de coisas mais seletivas. Mas por que eu trouxe o exemplo da Carol Conká e da Gabriela Pugliese? Porque eu trago pra vocês duas situações distintas com duas pessoas muito diferentes. E aí, a gente precisa se
parar pra pensar um pouquinho. Será que a cultura do cancelamento afeta a todas as pessoas de forma igual? Então eu queria já fazer essa provocação para vocês, para que a gente pense se todas as pessoas são afetadas da mesma forma pela cultura do cancelamento. E aí, lembrando que, como a gente já disse, tem sim a sua função positiva no sentido de apontar situações e comportamentos que não foram legais e que precisam ser repensadas, mas que a gente acaba perdendo o rumo desse tipo de julgamento, desse tipo de crítica, quando a gente se deixa levar de fato por certas crenças que a gente tem e as nossas crenças nos guiam também para que esses julgamentos sejam feitos de formas diferentes. Então, quando a gente tem um cancelamento de uma Gabriela Pugliese e o cancelamento de uma Carol Conká, quais são as principais diferenças entre elas? Porque você pode me dizer, né? Ambas são artistas, ambas são, né? Então são pessoas famosas, ambas são mulheres, né? Mas a gente tem uma diferença entre as duas que nesse momento acaba sendo, até com perdão da redundância, um diferencial mesmo, né? Então, essa grande divergência nesse caso das duas e que fica muito explícito é a questão de raça, né? A gente fala de uma mulher branca e a gente fala de uma mulher negra. E aí não quer dizer que a gente deva utilizar dessas nossas diferenças, né, que muitas vezes se tornam em desigualdades, para passar pano, que também é outro termo que a gente utiliza muito na internet, para passar pano para esses comportamentos injustos ou errados. Não quer dizer isso, mas quer dizer que a gente precisa sim, até como vocês falaram, analisar criticamente essas situações para que a gente saiba também o impacto que isso vai causar na vida das pessoas, né? Tem um livro que eu até já indiquei aqui durante esse período de Big Brother, que chama Rituais de Sofrimento, que é da Silvia Viana. Anotem aí, Rituais de Sofrimento. Até queria que ele estivesse aqui pertinho de mim, mas não está. Porque é um livro extremamente importante para a gente poder falar e fazer uma análise de realmente como que o Big Brother acaba sendo ali um recortezinho da nossa sociedade. Como isso impacta na vida das pessoas e como a gente também está impactando na vida delas. Então, quando a gente está ali, né, um livro que fala muito sobre o reality mesmo, ele traz essa explicitação do Big Brother Brasil e ele traz como essa interferência que a gente exerce sobre a vida das pessoas que estão ali naquele espaço, como elas são a banalização do mal. Então, traz aí um conceito de Hannah Arendt também, que é super importante para analisar esse tema que a gente está trazendo aqui hoje. E como essa banalização do mal está cada vez mais presente na nossa vida. Então está cada vez mais constante, mais naturalizado mesmo nas nossas vidas. A banalização do mal nada mais é do que a gente perder a nossa capacidade de empatia e de olhar para o outro como nosso semelhante. A gente realmente conseguir olhar para o outro e enxergar todas essas mazelas. E a gente esquece de tudo isso e acaba olhando para o outro como um objeto, acaba olhando para o outro de uma forma a realmente ignorar tudo isso e brincar com a vida dessa pessoa. Então, já dá pra gente fazer uma associação do que acontece dentro do reality e como é a nossa participação aqui fora. Então, pra vocês que acompanham, né, as outras edições do Big Brother Brasil, devem saber que tem muitos momentos, não só nas eliminações, mas muitos momentos de prova, que quem vai mexer, brincar com aquelas peças do tabuleiro, que são aquelas pessoas, somos nós aqui do lado de fora enquanto espectadores, né? Então, existem provas em que o público é quem vai ali guiar, existem provas em que o público que vai decidir. Então, isso tudo mostra como ali naquele momento você tem a vida daquela pessoa na sua mão. E isso é muito do que a mídia, é muito do que essa globalização, do que a internet nos proporciona. Essa sensação de que a gente tem a vida do outro na nossa mão. É por isso que quando a gente tem pessoas assim em destaque, pessoas que estão ali expostas na internet, tudo e qualquer coisa que você venha dizer pode se tornar uma arma contra você,
né? Pode acabar com a sua carreira, com a sua imagem, você perde seguidores, você perde tudo. E perder seguidores também acaba sendo uma moeda de troca, né? Nesse meio da mídia. Então a cultura do cancelamento, ela se transformou de uma denúncia de situações, de comportamentos socialmente injustos ou que a gente considera como errados, para uma arma potente de destruição da vida das pessoas, né? Então, assim, a gente pode ir do 8 a 80 se não tomar muito cuidado. Então, eu chamo aqui também a atenção de vocês para que essa interferência, para que a gente consiga olhar para essas interferências de uma forma menos banalizada mesmo, né? Então, nesse comparativo, quando a gente trabalha a questão dos direitos humanos, a gente consegue olhar a partir dessa ótica e olhar para o cancelamento da Gabriela Pugliese e olhar para o cancelamento da Carol Conká e enxergar os dois, por um lado, como necessários para chacoalhar aquela pessoa e mostrar comportamentos que não eram válidos, comportamentos ali que tinham que ser repensados, que devem ser repensados e responsabilizados, ainda que não muitas vezes responsabilizados criminalmente, civilmente, mas que sejam responsabilizados afetivamente, né, de uma certa forma, responsabilizados socialmente. Então, quando a gente consegue observar esse lado positivo, a gente também não pode deixar de enxergar o lado negativo. As duas tiveram punições na internet totalmente diferentes, né? Então a Gabriela Pugliese sumiu durante um tempo, saiu de cena. Quando ela voltou, ela volta a ter novos patrocínios, ela volta a retomar a vida dela, ela volta com os projetos dela, e isso em menos de um ano, né? E a gente não sabe como vai ser esse desfecho pra Carol Conká. A gente sabe que ela saiu da casa do Big Brother Brasil com o maior índice de rejeição, que isso mostra também o como isso pegou muito forte no caso dela. E lembrando, não é passar pano para essas atitudes, tá bom? É realmente entender como essas diferenças vão impactar na vida dos sujeitos. E quando eu digo vida, eu não digo só no trabalho, eu não digo só ali nos contratos, eu não digo só nisso. Eu digo também na saúde mental dessas pessoas, né? Será que elas realmente vão ter um cuidado? Será que elas vão ter um acesso? E assim, realmente, acho que cuidado é a palavra que mais define, né? Como é que vai ser isso depois para elas, né? E muitas das questões que estavam sendo apontadas para a própria Carol Conká também estavam ligadas com preconceitos nossos muito antigos, muito enraizados, né? Quando a gente olha para o comportamento da Carol Conká e de cara taxa ela como barraqueira, a gente associa um comportamento que está muito intrinsecamente ligado à figura da mulher negra, né? Então, assim, é uma coisa que a gente não pode deixar de olhar. Quando a gente analisa a questão, o impacto da mídia, como isso gerou essa cultura do cancelamento e como isso lida com os direitos humanos de forma desigual, não tem como a gente esquecer que a mesma internet que proporcionou maior acessibilidade, maior forma de denúncia e pessoas que muitas vezes se sentiriam inseguras de levar isso adiante, se sentem por esse movimento, muitas vezes pelas nossas bolhas, né, que a gente já falou aqui, é isso que muitas vezes fortalece a gente a seguir em frente. Tem outras pessoas de outro lado que se sentem cada vez mais livres para disseminar o ódio, né? Então, também não podemos esquecer que vivemos atualmente numa sociedade onde estamos colhendo agora as consequências de uma eleição que foi vencida com base em fake news, né? Com base em notícias falsas, notícias que foram disseminadas pela internet, né? Então, com um candidato à presidência da República que não participou de debate com outros candidatos, que em teoria seria o básico, né, para que isso acontecesse. Então, assim, chamo a atenção de vocês para vários tópicos importantes e como isso parece uma teia de aranha. São vários pontos que se interligam, né, tendo como um ponto central a globalização, mas que está mergulhado numa teia que é a nossa cultura, que são os nossos valores. E como isso pode jogar a nosso favor, mas pode te derrubar profundamente. Então a ideia da cultura do cancelamento, ela surge de uma ideia muito genuína, né, de uma denúncia a assédios e exploração sexual de atrizes, né, em Hollywood, ganha uma proporção muito maior, se dissemina para que outras pessoas possam fazer esse julgamento também e acaba conseguindo destruir vidas muito facilmente.
Então, se vocês tiverem dúvidas, vamos colocar aqui nos comentários. Eu quero ouvir vocês, eu quero que a gente converse sobre isso. Mas eu queria trazer essas provocações pra gente começar a pensar, né? E aí no sábado a gente vai juntas também construir mais profundamente cada um desses pensamentos, construir mais profundamente cada um desses tópicos também, pra gente poder entender como se dá o surgimento dos direitos humanos, como isso vai surgindo na sociedade brasileira e como a mídia tem uma influência aqui, né? A gente vai conhecer um pouco mais desses instrumentos que foram criados para regular, né, essa internet, esse mundão nosso que muitas vezes parece que ninguém é dono de ninguém, né? Então a gente vai falar da Lei Geral de Proteção de Dados, a gente vai falar de leis como a lei da Carolina Dickmann também, né, que acabou sendo uma lei voltada para exposição de conteúdos íntimos, né, privados nas redes sociais, na internet. Então vai ser um sábado muito proveitoso, que a gente vai falar de um tantão de coisa vinculado à questão das mídias e dos direitos humanos, né? Como que essa articulação se dá na era da informação. Então convido a todas vocês, a todos vocês, a participar da pós-graduação de políticas públicas com ênfase em direitos humanos. Essa minha disciplina, eu sou suspeita em dizer, né, que vai estar muito boa, mas tem outras disciplinas maravilhosas também que vocês podem participar e vai estar muito legal. Então agora eu vou abrir uns segundinhos aqui para eu tomar uma água, enquanto vocês coloquem nos comentários as perguntas de vocês, pra gente papear um pouquinho antes da gente encerrar. Vocês assistem o Big Brother? O que vocês estão achando de tudo isso? Também tô ansiosa. Tô ansiosa pelo sábado. Vou dormir até mais cedo na sexta, hein? Pra acordar daquele jeito no sábado. Eu não sei se vocês têm acompanhado, né, Depois vale a pena vocês darem uma olhadinha no comportamento, como o comportamento das pessoas muda depois de um cancelamento também, né? E aí vocês podem ver que muitas vezes a cultura do cancelamento, até retomando aquilo que a gente falou, de não afetar igual todas as pessoas, né? A Anitta é uma pessoa que foi cancelada várias vezes, né? Então, isso assim, não afetou ela, né? Da mesma forma com que afetou outras pessoas. Então, vocês são tudo BBB fanáticas, né? Eu sei que são. Gente, mas se você não assiste, né, agora você tem que assistir, porque assim, o Big Brother, isso é uma das análises que a Silvia Viana faz no Rituais de Sofrimento, no livro dela, é como de fato ele é um recorte da nossa sociedade. Então ele traz ali, não só como a gente interage, né, de fora pra dentro, mas como lá dentro eles também acabam interagindo da mesma forma que a gente interage aqui, né? Então é uma loucura, porque a gente não consegue não comentar o que tá acontecendo lá, porque tudo que tá acontecendo lá também é um reflexo do que tá acontecendo aqui fora, né? Quando a gente pensa no adoecimento mental das pessoas, né? Isso é uma coisa que estava muito presente. Quando a gente pensa no racismo, foi uma coisa que estava muito presente também, né? Vamos ver aqui. Eu acho interessante a gente falar que o BBB que cancelou a Carol é o mesmo que deu o prêmio pra Paula em 2017, se não me engano. Exatamente, é o mesmo. E ao mesmo tempo, também é o mesmo BBB que deu o prêmio ano passado para uma mulher negra, né? Então, assim, como a gente busca um espaço para redenção e como a gente busca um espaço também para acusação, né? Então, essa é a nossa dialética, são todas as nossas controvérsias, todas as nossas contradições, e as nossas contradições são expostas muito claramente nesses espaços, né? A próxima que está sendo cancelada é a Sara, porque fez um comentário de gostar do atual presidente. Não compactuo com a questão de cancelar. E é uma questão importante, né? Isso suscitou também um debate importante, porque quando a gente pensa em cancelar a Sara, né, isso também suscitou um debate entre falar que você votou nele no momento e falar que você gosta dele na conjuntura atual. Então, trouxe uma reflexão importante. Olha só como que é interessante, né? Mas isso realmente, o fato dela estar sendo cancelada, ela saiu do 8 ao 80. A Sara estava sendo uma participante que estava cotada para final já, e agora não mais. E essa é a nossa vida. É isso que a cultura do cancelamento traz. Ela pontua, né, situações que você teve ali que as pessoas reprovaram,
E você pode ter ou não uma mudança, né, de comportamento que vai ou não ser aceita pelo público. Então é bastante complexo mesmo. Sendo que a maioria do próprio povo brasileiro o elegeu. Tá vendo como a gente é complexo? Então, assim, dizem as pessoas que quem assiste Big Brother, né, não... ainda tem essa ideia de que quem assiste Big Brother são pessoas mais alienadas. Só que, ao mesmo tempo, essas pessoas que estão votando ali no Big Brother estão jogando com essas peças desse tabuleiro e a gente brinca aqui do lado de fora que é para aprender a fazer igual em 2022, né? Então, como o ser humano é complexo e como nesses momentos a gente está embebido pelos nossos valores e pelas nossas crenças. Então, se a gente realmente não tomar cuidado, a internet, a mídia acaba sendo um instrumento para que a gente acabe com a vida de outras pessoas. Ao mesmo tempo, a gente tem um movimento inverso. Então, a gente tem páginas aqui, por exemplo, como o Razões para Acreditar, né, algumas páginas do Instagram, que também fazem o trabalho inverso e que mostram situações e vidas de pessoas que precisam de apoio e que diariamente arrecadam milhares de reais para apoiar essas pessoas. Na mais pura e genuína vontade e solidariedade de ajudar o próximo. Então, assim, como a gente tem um contraponto, né? Como esse espaço aqui pode ser bem aproveitado e como ele pode ser perigoso também, né? E de fato, a Cibele trouxe, eu não tô passando pano, ninguém tá tudo certo, Cibele, mas de fato pode ser uma situação mal colocada? Pode, mas nesse momento, na cultura do cancelamento, muitas vezes você não tem duas opções, você não tem duas chances, né? Então é isso que acontece. A gente acaba, eu queria também trazer uma reflexão para ficar para vocês, como muitas vezes essa cultura faz com que a gente fique mecânica aqui nesse espaço. Como a gente acaba tendo que vestir uma carapuça, né, vestir uma imagem o tempo todo muito bem pensada, muito bem calculada, para que nós não sejamos as próximas canceladas. Então é um medo constante, né? E isso acaba sendo também o medo de pensar diferente, o medo de olhar para o outro, de não conseguir fazer um diálogo, de ter uma escuta, né? A gente vai aprofundar sobre isso também na nossa disciplina, o quanto a escuta é importante nesse momento, de olhar para o outro, né? De olhar para o seu diferente e de conseguir dialogar com ele, né? De conseguir olhar para isso de uma forma mais cautelosa, com mais empatia, para que a cultura do cancelamento continue tendo o seu principal objetivo de cancelar não a pessoa, mas o comportamento, para que a gente possa dar ali opção, a gente possa dar caminhos para que essa pessoa repense o que ela fez. Porque as pessoas ficam muito armadas quando são criticadas. E se a gente não der o caminho do acolhimento, da escuta, a gente não consegue fornecer ali um espaço para que ela possa crescer. Então, de fato, o que fica a pergunta aqui hoje é: a cultura do cancelamento faz com que a gente queira cancelar e apagar as pessoas que erram? Ou é um mecanismo que possa expor comportamentos errados e abrir caminho para que essas pessoas se transformem, né? A gente diz muito sobre transformação social, mas será que a gente está disposta a realmente ceder espaço para que as pessoas se transformem? Porque todos nós mudamos, né, no nosso dia a dia. Então fica aí essa reflexão. A gente vai encerrando por aqui. Queria agradecer mais uma vez a presença de todas e todos vocês, dizer que a live vai ficar salva aqui no perfil da Bonifácio Educacional, para quem pegou pela metade, para quem chegou depois e quiser assistir a live inteira, tá aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Espero também que a gente se veja no sábado, né? Reforçando aqui que a pessoa é mais do que isso. As pessoas são muito mais do que certos comportamentos, mas que esses comportamentos precisam sim ser levados em consideração. Ninguém nasce sabendo, mas quem fica insistindo no erro precisa dar uma chamadinha e a gente vai juntos entender como os direitos humanos estão ali mergulhados nesse cenário e como a mídia pode impactar auxiliando ou negativando certas pessoas. Certo, pessoal? No sábado eu espero vocês, então, para a disciplina de Mídia e Direitos Humanos na pós-graduação em Políticas Públicas com ênfase em Direitos Humanos pela Bonifácio Educacional. Quem ainda não for aluno da pós, entre em contato com as meninas e faça sua matrícula, eu espero vocês. Um beijo!